Olá, nós somos as discentes Ana Lívia e Tayane Cristina. Nós iremos falar sobre a virose do endurecimento do maracujá para a aula de fitopatologia agrícola do professor Rodrigo Martins Manzani para bacharelado em agronomia. Então, o maracujá, ele pertence à família das passifloráceas e ele conta com cerca de 550 espécies de plantas herbáceas e lenhosas. As principais usadas para a produção comercial é a Passiflora eduliscens, que é o maracujá roxo, e o Passiflora eduliscens flavicar, que é o maracujá azedo, ou conhecido também como maracujá amarelo. Então, a produtividade média de maracujá no Brasil é de 14,1 toneladas por hectare, de acordo com o IBGE em 2018. Porém, essa taxa é considerada baixa, pois o Brasil ele tem relativamente um potencial de produzir de 30 a 35 toneladas por hectare. Porém, ele não alcança essa taxa devido à alta incidência de virose do endurecimento do maracujá no Brasil. Aqui nós temos um gráfico sobre os 20 estados com maior produção de maracujá no Brasil, de 2001 a 2018. Então, aqui em primeiro lugar, a gente tem a Bahia, com 160.902 toneladas. O Ceará, em segundo lugar, com 147.458 toneladas. E, em terceiro lugar, estamos nós, Santa Catarina, com 53.961 toneladas. Então, essa é uma virose de alta importância, porque ela tem um potencial bem destrutivo e uma rápida disseminação. A partir do primeiro dia da inoculação do vírus em uma planta de maracujá, em até 4 meses, ela pode contaminar o pomar inteiro. E os dois vírus mais conhecidos são o Copaea feedborne, o mosaic virus, também conhecido por CABMV, e o passion fruit woodness virus, que é o PWV. Ambos são potivírus, e sua inoculação pode acontecer de modo mecânico ou por insetos vetores. Esse vírus ele foi descrito pela primeira vez em 1978, no município de Feira de Santana, na Bahia. E já nessa época, ele já foi considerado uma moléstia muito grave. E depois do primeiro relato da ocorrência do vírus, no Brasil, a sua presença foi confirmada em Pernambuco, e hoje se supõe que já ocorre endemicamente em todo o Brasil. Um fato curioso é que antes da descoberta do PWV, o cultivo do maracujá era semi-perene, ou seja, ele durava em torno de uns 3 anos. Porém, a partir do momento que os pomares foram infectados, estudos mostram que é melhor, ao final da produção do maracujá, retirar todas as plantas do pomar e realizar o vazio sanitário, tornando o cultivo anual. O vírus apresenta alguns sintomas nas folhas, como mosaico, manchas amareladas em forma de anéis, mosqueamento, que são as manchas mais escuras na folha, rugosidade, embolhamento e distorção. Eles tornam também os entrenós curtos, havendo assim a redução de porte das plantas infectadas. O vírus apresenta nos frutos deformação, tamanho reduzido e o pericarpo torna-se endurecido e espesso, quando comparado com uma fruta de planta sadia. Essa é uma razão pela qual o seu valor comercial é reduzido. Ali a gente pode ver um exemplo de fruto sadio e o fruto infectado, onde a gente pode ver a casca, né, o pericarpo. Ele é mais espesso e endurecido e contém menos polpa, em comparação com o fruto sadio. E na figura acima a gente pode ver o fruto com embolhamento. Então, o vírus PWV ele é disseminado naturalmente a partir dos insetos vetores da família dos afídeos. Os principais insetos vetores são o Apis gospi, que é o piolho de algodão, o Apis fabae, que é o piolho negro da fava, o Myzus persicet, que é o pulgão verde, e a Toxoptera citricida, que é o pulgão preto. E a inoculação do vírus ocorre a partir das picadas de prova de alimentação dos mesmos.
aqui no canto nós temos os exemplos dos afídeos. O primeiro é o piolho de algodão, o segundo é o piolho negro da fava, o terceiro é o pulgão verde e o último ali embaixo é o pulgão preto. A transmissão do PWV ocorre de modo não persistente, ou seja, o vírus ele é adquirido pelo afídeo e em poucos segundos após essa aquisição, ele já pode ser imediatamente transmitido, sendo que a inoculação do vírus também acontece bem rápido, cerca de poucos segundos. Esse tipo de transmissão é feito durante as picadas de prova, como dito anteriormente, e ele acontece nas células da epiderme e no mesófilo das folhas. Os afídeos se caracterizam por serem insetos sugadores da seiva do floema e das suas plantas hospedeiras, onde eles se estabelecem e formam grandes colônias. Porém, as picadas da prova servem para o reconhecimento das suas respectivas plantas hospedeiras, onde o aparelho bucal deles é constituído por um estilete, que daí vai permitir que o afídeo perfure e faça a sucção do conteúdo da célula. E quando ele reconhece a hospedeira, o afídeo continua alongando o estilete nos espaços entre as células, até atingir o vaso do flema, onde ele vai, permanecer sugando a seiva. Porém, o maracujazeiro, ele não é colonizado pelos afídeos. Então, quando eles percebem que eles não podem colonizar o maracujazeiro, eles recolhem o seu estilete e alçam voo para procurar uma nova planta hospedeira. Porém, nesse meio tempo em que ele só fez a picada de prova, ele já inoculou o vírus. Então, já está infectado o maracujazeiro. E o vírus, ele também pode ser transmitido por enxertia, como tem a imagem aqui embaixo de uma enxertia de maracujá, ele pode pegar uma planta infectada e enxertar em uma planta sadia, inoculando o vírus, a partir do contato entre as folhas, e também do uso de ferramentas não esterilizadas. Por exemplo, o produtor podou uma planta infectada e usou a mesma ferramenta sem esterilizar em uma planta sadia, inoculando assim o vírus. E a inoculação do vírus, ele não ocorre via sementes. O manejo preventivo ele começa na seleção de mudas sadias. Geralmente são selecionadas as mudas do tipo mudão. 20 a 30 dias antes do plantio, deve-se eliminar os pomares velhos e abandonados, ou seja, realizar o vazio sanitário. Deve-se usar quebra-ventos e plantar as mudas em local isolado. Eliminar plantas daninhas que podem ser hospedeiras dos vírus dentro e em volta das plantações. Realizar a inspeção diária no plantio e eliminar as plantas doentes até o início do seu florescimento. Não deve-se utilizar ferramentas de corte usadas em plantas doentes em plantas sadias, a não ser que elas estejam esterilizadas. Não se deve realizar a desbrota de ramos com as unhas para evitar a contaminação e também quando houver suspeita de doença no cultivo. Manter as entrelinhas no cultivo sempre vegetadas e muçadas, de preferência com as entrelinhas usadas com gramíneas. Evitar cultivar nas entrelinhas e nos arredores do cultivo plantas hospedeiras dos vírus, como o amendoim e a soja, que são plantas que favorecem a reprodução de pulgões. Deve-se utilizar os tratos culturais apropriados para conduzir as plantas, como o espaçamento correto, o uso de adubação, irrigação e a polinização manual, além do uso de rotação de culturas. Aqui a gente pode ver um exemplo do mudão na direita, na imagem direita. Abaixo a gente consegue ver os quebra-ventos de capim. E acima a gente também tem outra imagem de quebra-vento. Obrigada pela atenção e até mais.